A perícia é um exame realizado por um profissional capacitado e autorizado a fim de esclarecer fatos ocorridos. Um perito pode ser requisitado tanto em âmbito civil quanto no penal. E para falar um pouco mais sobre essa atividade, conversamos agora com o perito Roberto Meza Niela. Bom dia, Roberto. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos. É mais ou menos isso que eu disse na abertura? Qual é a função de um consultor pericial? O que ele pode atuar, o que ele pode fazer? Bom, é isso mesmo, Rafael. O perito, na realidade, hoje vem sendo um auxiliar da justiça muito importante, porque justamente quando você tem uma questão, ou o juiz tem uma questão técnica, vai chamar justamente um perito para poder dar resposta àqueles quesitos que ele precisa para entender aquele caso, né? Isso na parte pericial e judicial. Temos a outra parte, que é a extrajudicial, né? Onde o perito ou profissional na área de criminalística, como é o meu caso, pode atuar, por exemplo, como assistente técnico das partes, nesse sentido. Então ele pode ser chamado tanto por quem está atuando numa defesa, num processo numa parte de acusação, quanto também para o próprio judiciário é convocado pelo juiz para dar algum esclarecimento. Exatamente. Nós temos dois grupos de público-alvo dentro das perícias. Temos um público principalmente judicial e um extrajudicial. O judicial é aquele voltado diretamente aos juízes, aos advogados, e aquele extrajudicial é a sociedade em geral, né? As empresas, as seguradoras, tem um público bastante amplo nesse sentido, porque hoje em dia a perícia cresceu bastante, né? As pessoas hoje, para entrar com um processo na justiça, eles estão praticamente consultando um perito e um advogado ao mesmo tempo. Por quê? Porque a função do perito, o trabalho do perito é a materialização da prova. Então, se você tem um documento que você está questionando porque você disse que essa assinatura que está ali não é de você, você primeiro vai consultar um perito grafotécnico nesse caso, né? Porque a perícia tem diversas áreas que são específicas, e o perito vai dizer para você extrajudicialmente se aquela assinatura realmente pertence a você ou não, ou é uma falsificação. Pois é, você falou aí dessas áreas que existem de atuação da perícia. No seu caso, você atua com quais tipos de perícia, Roberto? Eu formo parte de uma consultoria, né? Forense Consultoria é um escritório de perícias técnicas, judiciais e extrajudiciais. Dentro das áreas que a gente atende, temos a acidentologia, né, que envolve toda a investigação dos acidentes de trânsito, a documentologia, onde estão as perícias grafotécnicas, isso é toda a parte de falsidade documental, a parte de balística, que geralmente envolve casos criminais, a parte de impressões digitais e as investigações, e para isso a gente tem uma equipe também de profissionais que fazem esse tipo de trabalho para a gente. Bom, hoje a gente tem aí a popularidade de alguns programas de televisão, alguns de ficção, outros que remontam casos, né? E até onde isso tem contribuído para a disseminação desse tipo de trabalho e também para o entendimento das pessoas, porque no programa de televisão, às vezes, o caso é muito mais resolvido de forma muito mais rápida do que ele é na realidade, né? Isso é uma pergunta que sempre vem à toa, e eu escrevi justamente uma matéria referente a isso, porque quando as pessoas me perguntam o que eu faço que eu sou perito, né? Já pensa logo no galã lá da televisão. Exatamente. Né? A primeira coisa que as pessoas pensam em CSI, né? E isso traz com ele uma coisa positiva e uma coisa negativa. Uma coisa positiva que eu sempre digo é que fez com que a profissão do perito seja muito mais visível para a sociedade, né? Hoje em dia todo mundo pelo menos associa o trabalho do perito forense ao CSI e sabe o que o perito faz. O negativo é que tudo aquilo que acontece dentro do CSI não forma parte da realidade. Tem uma parte que é verdadeira e outra parte que é netamente ficção, né? Que não tem nada a ver com a realidade, e os tempos
são completamente diferentes. Uma investigação leva muito mais que 40 ou 50 minutos que dura aquele capítulo, né? E envolve uma série de trabalhos bem complexos. Os próprios trâmites da justiça brasileira também são muito E a mais burocracia, lentos, né? a burocracia da justiça faz com que muitas vezes também se prolongue muito mais o tempo da investigação. E a perícia é uma parte fundamental dentro do processo investigativo. Por isso justamente é a importância que ela tem, tanto no âmbito judicial como no âmbito extrajudicial. A preparação do profissional que trabalha nesse tipo de consultoria e também a sua qualificação é muito importante no processo, porque ele vai dar um parecer sobre determinado assunto que vai ser levado em conta ou não depois na decisão da questão, né? Sem dúvida. Eu sempre falo isso para os advogados. Quando você vai contratar um profissional, você não tem que olhar pelo valor ou pelo preço que ele está te passando, senão pela formação que ele tem. No meu caso específico, eu sou formado na Argentina, eu sou de fato argentino. No meu país existe a Universidade de Criminalística há mais de 42 anos, ela é pioneira no mercado pericial, e eu me formei justamente na área de criminalística e na área de criminologia. Levo 15 anos fazendo isso que eu amo e é a única coisa que eu sei fazer. E atuando aqui no judiciário brasileiro praticamente há 11 anos. 11 anos, não só em Santa Catarina, sino no Brasil todo. Eu tive a oportunidade de fazer trabalhos em Brasília, faço para Paraná, faço para outros estados também. Então, assim, a qualificação do profissional é muito importante. Quando o advogado vai contratar um perito, justamente tem que ver a qualificação profissional desse profissional que esse advogado vai contratar, que ele seja realmente formado naquela área que ele vai proferir aquela perícia ou aquele parecer. Hoje, qual é a maior demanda de consultorias? Em que áreas? Realmente processos que envolvem falsificação de documentos, essa área de criminalística? Qual é a área que hoje tem mais demanda e que envolve mais o trabalho de vocês, Roberto? No escritório, a gente fez um ranking de perícias, né? E a maior demanda de perícia a gente tem na área de perícia grafotécnica. Falsificação de documentos, de assinatura é o que a gente tem todo dia. Outro tipo de demanda assim, é a parte criminal, onde envolve a investigação de casos. Isso é, um advogado liga para a gente perguntando: olha, Roberto, eu tenho aqui um caso e eu gostaria de ter a tua opinião profissional para ver se eu vou à frente com a defesa ou fico por aqui, ou como é que eu faço, né? Porque cada um tem a sua limitação. O direito tem um limite e a perícia tem o seu, né? E quando o advogado não pode avançar e tem que consultar especificamente um profissional da criminalística, é ali onde a gente entra nesse jogo para justamente poder ajudar e ser o auxiliar daquele profissional, daquele advogado que está contratando a... Você atuou na Comissão da Verdade em Brasília, pode-se dizer que é um dos casos de mais destaques que você tenha trabalhado. Que tipo de contribuição a perícia pode dar para a comissão? O trabalho dentro da Comissão Nacional da Verdade tem sido um trabalho bem interessante, porque eu fiz parte de uma equipe de peritos, né? Que investigou os casos, os crimes que aconteceram durante a ditadura. Eu tive a honra e a oportunidade de ver de perto e de investigar o caso da morte do ex-presidente JK, entre outros ex-presidentes. O caso, por exemplo, do ex-prefeito de Balneário Camboriú, Higinio Pio também. Então isso para mim foi uma experiência sumamente positiva, né? Porque eu tive a oportunidade, como eu falei, de poder interagir e de poder trocar ideias com peritos criminais do Brasil, que tem uma maneira diferente de trabalho, né? E aí seria bom também fazer essa diferença entre o trabalho do perito criminal, que é aquele profissional que fez um concurso público, que hoje faz parte, por exemplo, aqui em Santa Catarina, do IGP, e o perito judicial,
que é meu caso. O perito criminal trabalha no local, ele faz todo o processamento do local de crime e nós trabalhamos em uma etapa posterior. Então aqui foi um trabalho mancomunado, foi um trabalho em conjunto bem interessante que rendeu várias perícias, inclusive a gente conseguiu reverter várias conclusões de perícias da época da ditadura, que hoje constam no relatório da Comissão Nacional da Verdade, que todo mundo pode acessar porque é público. Eu queria agradecer aqui a participação do Roberto Mezzaniella, que é perito e faz parte de uma consultoria aqui no estado de Santa Catarina, que conversou e esclareceu para a gente um pouco sobre a atuação da perícia judicial. Roberto, muito obrigado pela sua participação e um bom dia. Não, bom dia a vocês.